Itatiaia Saúde. Antes de colocar as perguntas aqui pro doutor Guilherme, lógico, pra gente debater e conversar sobre esse assunto, eu tenho que trazer um comentário aqui da Roberta Consenso, o doutor Guilherme. Inclusive é uma querida, visitou a gente aqui outro dia na Itatiaia, o pai, a família dela tem toda uma história com a Itatiaia. Ela disse assim, eu preciso agradecer ao doutor Guilherme, que sugeriu que uma infecção pode ser a causadora dos lapsos de memória do meu pai. Isso aconteceu na semana passada, você vai lembrar, né, doutor? Lembro. Ela falou, esses lapsos já estão acontecendo há 3 semanas. E o resultado do exame de sangue saiu e manifestou, sim, uma infecção. Né? Só foi no X da questão ali, no ponto, porque é muito comum, né, doutor, também? Muito comum. Quem trabalha em hospital vê muitos idosos com alucinação, confusão mental, pede exame de urina e tá lá. O idoso manifesta quadros de descompensação metabólica infecciosa de maneira neuropsiquiátrica. É extremamente comum. E obrigado a ela por ter agradecido, uma honra ter podido ajudar, fico até emocionado. É bom, né? É muito bom quando a gente consegue ajudar as pessoas aqui. Um abraço, viu, Roberta? E melhoras pro seu pai. Tenho certeza que ele vai ficar super bem e vai visitar a gente aqui, que ele tá devendo uma visita, né? Aqui na Itatiaia. Ô, Peixe, manda a pergunta da turma aí. Ô, Júnior, tudo bem? Meu nome é Rodrigo. Queria perguntar pro doutor Guilherme. Eu fui num clínico geral que tava aparecendo algumas manchas na pele, parecendo vergões roxos, sabe? E depois ele migrava para como se fosse uma espinha, um cravo. E aí ele me passou para um dermatologista. O dermatologista me encaminhou para um psicólogo, um tratamento psicológico ou psiquiatra. Porque segundo ele, não era nada em relação à doença de pele ou qualquer outra lesão, e sim em relação psicológica, psiquiátrica. Eu não ficava estressado, né? Eu não ficava em depressão, então meu organismo colocava esse estresse para fora pelos poros. Isso é verdade? E aí, doutor? É verdade. O cérebro, né, hiperativado por ansiedade, por estresse crônico, ele muitas vezes se neuroadapta àquela emoção alterada e sustentada. O cérebro, ele tem uma consciência muito clara de variações ou de emoções intensas. De emoções longas, arrastadas, uma variação leve a moderada, sustentada, ele para de ter consciência. É só você imaginar que para um homem da caverna, mais importante que ele perceber que estava ansioso era ele tomar um susto com a onça que estava vindo atacar ele. Então, seletivamente o cérebro funciona assim. E a partir do momento que o cérebro começa a hiperativar, ele começa a desequilibrar tanto o aparelho neuroendócrino quanto o aparelho imunológico. E aí você tem diversas doenças que são respostas inflamatórias, como se o cérebro desse um comando para o corpo ficar hiperreativo, em estado de defesa. Ele começa a ter uma reação exacerbada a qualquer estímulo. Aí você tem quadros de inflamação, principalmente na pele, que ela fica muito mais sensível, até inflamações intestinais, como intestino irritável, doença de Crohn, gastrite nervosa, aí você tem aí a psoríase, a urticária nervosa, são manifestações que a gente chama de psicossomáticas. E a partir do momento que você equilibra o cérebro, essa descompensação da reação exacerbada inflamatória diminui e a doença tende a melhorar. Mas é importante, muitas vezes essa doença vai precisar de um tratamento conjunto, multidisciplinar, entre um dermatologista, dependendo da gravidade. Quando o quadro é moderado a grave, precisa ser multidisciplinar. Quando é leve, você faz aí um tratamento tópico junto com um tratamento emocional. Você vai melhorar sim. A resposta é importante que as pessoas tenham consciência disso. O cérebro e o corpo andam juntos. Ô, Peixe, manda mais uma aí. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, pessoal, bancada. Boa tarde, doutor. Doutor, sou Marli do Eldorado, sou babá há quase 30 anos e, ultimamente, toda criança mais arteira, mais agitada, é diagnosticada com autismo leve. Os pais ficam desesperados. É verdadeiro esse diagnóstico? Só que, para mim, está tudo muito normal. Está dentro do esperado, vai mudando de acordo com a época, mas eu não vejo esse tipo de anormalidade, não. Muito obrigada. Ô, doutor, antes de responder, porque a percepção dela é muito interessante, que em algum programa eu falei isso aqui meio que en passant. Eu tenho a sensação que os pais estão muito preocupados, ou os médicos estão dando diagnóstico um atrás do outro sem pensar muito, ou 3, realmente as telas, o mundo, coisa, estão deixando as crianças também mais ansiosas e provocando essa enxurrada de diagnósticos. Porque o que eu já conheço de pessoas já mais velhas, da minha idade, estou com 39, sei lá, pessoas de 25, 30, 35, 40 anos com um diagnóstico agora de autismo, eu falo, gente, mas peraí,
É isso mesmo? O que está acontecendo? Qual que é a opção em torno disso tudo? Perfeita a sua análise, Júnior. Eu acho que é tudo isso junto. Sabe? É um mundo acelerado, digital, pessoas ansiosas entrando em esgotamento. E o esgotamento é interessante, Júnior. O esgotamento cerebral, ele consome os neurotransmissores, o combustível necessário para a gente ter empatia, para a gente ter conexão afetiva. Hoje em dia, eu gosto muito de falar de sociopata como se fosse uma coisa extrema, mas eu te falo, eu tenho até vontade de escrever um livro que chama O Sociopata Está Dentro de Você. Se você não cuidar do seu emocional e você entrar em esgotamento contínuo, você começa a se tornar um cara explorador, que só pensa em coisas materiais, em interesse sexual, em coisas de emoção intensa e ganho. E o mundo hoje está muito assim. As pessoas, nós vemos uma sociedade emocionalmente esgotada, as conexões afetivas familiares empobrecendo, os filhos perdendo a referência dos pais como gestores emocionais, os pais ansiosos, super sensíveis, com baixo limiar à frustração, não tolerando o comportamento, às vezes, infantil e hiperativo, que muitas vezes dos filhos são normais, vão até o médico, criam uma situação de sofrimento intenso, eles não toleram mais aquilo, e o médico, pressionado a dar uma resposta e iniciar um tratamento, ele traz esse diagnóstico limítrofe, né, que é o transtorno do espectro autista nível 1. Eu acho que muito dos quadros hoje melhorou porque a sensibilidade, como está sendo algumas comentado, está sendo diagnosticado, mas tem muita coisa aí que é de comportamento dentro de uma margem normal e que com reaproximação, reunião da família, vai melhorar. Eu acho que as pessoas têm que entender isso, o olho no olho, o contato, o carinho, o abraço, o brincar junto é essencial. E hoje em dia você vê muita gente, né, a família, cada um no seu celular, dá uma tela, um tablet pro filho e deixa ele lá no quarto dele. Gente, o ser humano precisa de conexão afetiva. A partir do momento que você brinca, convive, tem refeições, bons momentos com seu filho, só dele estar perto de você, ele tem liberação de dopamina, de ocitocina, ele relaxa e acalma. Esse condicionamento afetivo é a base da sociedade emocionalmente equilibrada. Infelizmente, os tempos modernos estão desmoronando isso. Interessante esse movimento, falou. Quanto mais perto, né, libera o que é a ocitocina? Dopamina e ocitocina, que é o neurotransmissor do vínculo mãe-bebê. E dá pra ver isso, exatamente isso que eu ia falar, dá pra ver isso muito, Anderson. Você que já é pai há mais tempo, mas você deve lembrar disso. Da criança quando tá pequenininha, Peixe, o outro Anderson está aqui também, ele vai saber do que eu tô falando. A criança acordou de madrugada e começou a chorar. Você chega perto dela e pega, ela imediatamente para de chorar e muitas vezes dá um sorriso, né? Sim. É impressionante como é que essa coisa já começa a funcionar desde pequeno, né? Condicionamento afetivo, e a gente tá o tempo inteiro exposto a isso, até com seus amigos. Quando você tem uma amizade, você gosta da pessoa, só de você encontrar ela, você se sente mais leve, mais alegre, você solta um sorriso. Gente, nós somos animais tribais e o vínculo afetivo é a base do nosso bem-estar. Outra coisa, eu preciso começar a contar a história e não paro, né? Eu visitar um amigo outro dia lá em Passatempo, Mike. Mike é um grande amigo, assim, daqueles caras que te colocam no trilho certo, sabe? Que me apresentou, por exemplo, à igreja, um cara de muita fé e tal. Muito tempo que eu não parava para conversar com o Mike, sentei e conversei com ele, sei lá, 15 minutos. Impressionante como é que eu saí de lá. Me sentindo leve, me sentindo bem. Recarregado. Com um sentimento gostoso, assim, que eu não sei explicar. Eu acho que você já passou por isso alguma vez, né? Várias vezes, várias. Quando a gente vai para comemorar alguma coisa, quando você recebe pessoas amadas que você escolheu, não estou falando, tem que ser o parente. O parente, muitas vezes, você não escolhe e está lá. Mas aquele amigo, aquele que você leva no seu coração pro resto da vida, você sente vontade de estar do lado, de conversar com essa pessoa, né? E fica com o coração até disparado quando você encontra aquele abraço. Aí não só dopamina, ocitocina, tem serotonina, tem endorfina. Ou seja, a dose certa completa, que eu sempre digo. Teve um companheiro nosso aqui, Peixe, não vou falar o nome dele, depois eu te mostro a mensagem. Ele falou assim, você acha que o Peixe já pegou alguma criança durante a noite? Você tá doido? Manda mais uma pergunta aí, Peixe. Boa tarde, doutor Guilherme. Como o senhor me orientaria, eu como mãe de adolescente, meu filho tem 13 anos, e ele tá apaixonado, né? Mandar uma garotinha, coleguinha dele, não quer namorar com ele. Como lidar com essas frustrações da adolescência? E aí, doutor, como é que lida com essas frustrações? Tem que deixar sofrer, né? Todo mundo já sofreu por amor. É interessante você estar colocando, porque eu acho que assim, a vida não é só ganhos, não é só vitórias e conquistas. A vida tem muitas perdas. E a gente tem que trazer isso para os nossos filhos, mas é muito interessante. Como que se lida com isso? Primeiro, eu acho que você tem que se aproximar dele, elogiar, trazer a memória dele, dos bons momentos, das qualidades dele, para ele baixar a guarda. Depois,
trazer para ele a realidade da vida, demonstrar que você compreende, né? Você espelha. É engraçado, a empatia, a gente acha, Júnior, que é uma coisa instintiva, mas na verdade a empatia vem do espelhamento da relação mãe-bebê. Então a mãe vê o filho sofrendo, ela faz a mímica facial que expressa aquele sentimento, o bebê se sente conectado, e a partir do momento que ele se sente conectado, a mãe muda a expressão, e ele, é como se você descesse no fundo do mar, segurasse na mão e buscasse, trouxesse para cima a criança. Então a empatia, ela é resultado desse espelhamento emocional. Deixa eu só ver se eu entendi, porque eu achei muito sensacional isso. A criança tá com uma feição de choro ali, de feição triste. A mãe fica também. Isso. Aí a criança se conecta com aquilo e aí a mãe vê que ela tá mudando, muda antes da criança. É como se você fica melhor. Isso. E a criança vai atrás. Você se sintoniza naquela emoção. Até o momento que você se sintoniza, você entrelaça psicologicamente a criança a você, e aí você consegue mudar a sua expressão e trazer um discurso, palavras positivas que vão resgatar. Então você se aproxima do adolescente, ajuda ele a baixar a guarda, demonstra que você compreende na sua face a dor, o sofrimento, a angústia que ele está sentindo, e depois você traz a reinterpretação positiva, reerguendo ele e levantando a moral dele, falando, olha, apesar das perdas, a vida segue e o amanhã, nada melhor que o dia após o outro, amanhã o sol nasce novamente e você pode ter um dia melhor. Isso é um ensinamento para um tanto de coisa, né? Por exemplo, quando alguém perde uma pessoa, você perde uma pessoa querida, né? É muito legal você ir lá no fundo, junto com a pessoa, falar que você está sofrendo junto com ela, né? Isso. Mostrar que você está empático com aquela dor e depois falar, bom, vamos junto, vamos virar essa página. É o famoso tamo junto, né? E eu até emendo nessa situação dessa senhora que falou do filho de 13 anos com relação a jogos de futebol, ao time do coração. Gente, o futebol foi feito para ganhar, perder ou empatar. Então tem gente que mata, se vou morrer porque meu time... Cara... o Peixe, eu sou um peixe. Pois Não falar nada com você não, Tá Peixe. Mas é interessante você estar trazendo, porque a formação de torcidas e times é pela sintonização e entrelaçamento emocional de emoções equivalentes. Você se sente parte você está daquilo. feliz, junto comigo eu me entrelaço a você, e agora a gente faz parte da mesma tribo. Olha que interessante como isso mexe com a raiz humana. Torcidas são tribos. Que papo filosófico às ficou, 3h28 da tarde, hein? Ô, doutor, deixa seu contato aí para a turma entrar em contato. Sim. Alguém que quiser fazer uma consulta, quiser conversar com o senhor lá no Instagram, fica à vontade. Vamos lá então, gente. Nas redes sociais vocês me encontram no Guilherme Loss Psiquiatra, sendo Loss LOSS. Lá tem vários cortes, vários vídeos legais para vocês aprenderem sobre essas questões. E o zap para contato que é o 319-8212-6299.